Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Vamos lá. Já que nós estamos nesse período de pandemia, vamos utilizar as nossas tecnologias para permitir que nós possamos acompanhar. Nesse primeiro momento, nós vimos no programa Se Liga na Educação, tratou da transição do Brasil Império para a Primeira República. Foram alguns conceitos que nós já tínhamos abordado nas nossas discussões antes de pararmos as aulas, antes de suspender e termos o isolamento social. Então vamos à retomada de alguns conceitos do conflito no mundo contemporâneo, resistência e conflito na Primeira República do Brasil, embates políticos e culturais. Nós iremos ver, retornar esses conceitos que nós estávamos vendo no Brasil, na transição entre a monarquia, entre o Império, para a Primeira República. Então nós vamos ver entre 1888, 89, 88 com a Lei Áurea, 89 a Proclamação da República, até meados de 1930, quando ocorre o final da Primeira República e ocorre a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Quando estávamos ainda tendo aula, nós tínhamos visto até meados da República das Oligarquias, a política café com leite. Nós tínhamos discutido como que era impacta no Brasil, como que foi essa troca de poderes e favores entre os cafeicultores e a presidência da República, como funcionava a questão do café com leite entre São Paulo e Minas, e também o coronelismo regional, dando sustentação a essa política do federal dentro da base estadual e da base local, ou seja, a política do coronelismo, a política de governadores e a política café com leite. E nós tínhamos visto entre partes como que funcionava essa prática política e o liberalismo econômico no meio termo dentro dessas discussões. Só para recordarmos, nós iremos ver dentro dessa fala como se deu o desenvolvimento da expansão cafeeira, como que essa expansão cafeeira reflete nas discussões da modernização política, ou seja, a proclamação da República, e como que nós vamos ter também a modernização com a vinda de imigrantes, a industrialização incipiente na Primeira República ainda, mas ocorre um processo de modernização, as reformas das grandes cidades, ou seja, o processo modernizador das cidades. Nós também temos a questão da vacina, a revolta da vacina, a revolta da armada, enfim, nós vamos recordar conceitos que nós já havíamos falado, os conflitos urbanos e conflitos rurais também. Pois bem, o que nós temos que entender? Só para recordar os conceitos. Nós vimos que no processo de transição, a monarquia, nós tínhamos Dom Pedro II como o imperador. Ou seja, era um chefe de Estado, de uma família nobre, sendo vitalício e hereditário. E dentro da República, quando ocorre a proclamação da República, nós temos um chefe de Estado eleito por um determinado período de tempo pela população que votava. Nós devemos lembrar que no período não existia o sufrágio universal, ou seja, todos não votavam, ou seja, maiores de idade não votavam. Por quê? Porque existiam algumas regras e nós iremos discutir mais à frente. Então, o que nós vamos ter? Para a proclamação da República, nós temos 3 questões que vão influenciar diretamente a mudança do sistema político brasileiro. Primeiro, nós temos a questão militar, uma insatisfação das Forças Armadas após a Guerra do Paraguai. Os militares estavam com os soldos atrasados, estavam insatisfeitos com o sistema de promoção de patentes, então eles não estão apoiando mais o imperador. Nós temos a questão abolicionista. O que acontece? A campanha abolicionista, que colocava a questão da liberdade aos escravos, ela tem uma forte oposição dos fazendeiros ricos e senhores de escravos que mantinham o sistema econômico dentro do império, ou seja, eram os poderosos, a aristocracia agrária, que plantava principalmente
café na região sul-sudeste e a oligarquia canavieira na região nordeste do Brasil, eles não desejam o fim da escravidão, porque eles acham que é um sistema muito e econômico para eles. E a questão do sionista, ela ganha força com a Lei Áurea, quando ela vem e coloca fim à escravidão em 1888. E a questão religiosa, que começa a ter conflitos entre a Igreja Católica e o governo imperial. Por quê? Porque os padres, eles começam a questionar e começam a colocar questões sociais em suas homilias, começa a questionar o imperador. Isso desagrada. E assim, o imperador, ele simplesmente começa a romper, e os padres também vão romper com o imperador. Vão romper com a igreja. Vai ter, então, mais uma questão que nós vamos ter para o fim do império. A questão militar, a questão abolicionista e a questão religiosa. Nós temos dentro desse contexto, desse contexto várias condições econômicas, como nós já havíamos falado. A questão cafeeira, nós temos as transformações com uma indústria limitada, nós temos a questão agrária muito forte no Brasil ainda, e o poder local dentro da mão dos fazendeiros, e essa mão de obra que vai sendo substituída pelo trabalhador livre e imigrante europeu. E nós temos que esses imigrantes vêm com outras ideias, principalmente que vai facilitar e auxiliar na industrialização. Dentro das questões políticas, nós temos o quê? Nós temos uma série de questões que vão suscitar, vão surgir. Nós temos um projeto republicano que vai ser presidencialista e federativo. Nós vamos ter as ideias positivistas, o positivismo dentro da França vai vir para o Brasil, inclusive a nossa bandeira ela é positivista. Lembrando que o positivismo surge com Auguste Comte, um pensador que vocês devem ter estudado já em sociologia, que ele desenvolve as ideias positivas, ou a filosofia positivista, e essas ideias vêm falando de ordem e progresso, a lei dos estados, dos três estados, o estado teológico, o estado metafísico e o estado científico. E o Brasil ele vai adotar dentro das Forças Armadas da nova república o estado positivista, ordem e progresso. Para que nós tenhamos um progresso é necessário uma ordem. Nós temos também os países vizinhos que já tinham adotado há um certo tempo a república, como Paraguai e outros. E nós temos como modelo republicano os Estados Unidos da América, ou seja, a Revolução Americana, a Independência Americana fala alto dentro como modelo para o Brasil. O processo de proclamação da República ocorre no dia 15 de novembro de 1889, quando Deodoro da Fonseca ele vai assumir o poder das Forças Armadas e vai simplesmente depor o ministério dos ministros que apoiavam do imperador Dom Pedro II. E o que o Dom Pedro II faz? Ele vai, 2 dias em seguida após, dia 17 de novembro, ele vai partir para a Europa, ou seja, ele é deposto os seus ministros e ele abandona o Brasil por acreditar que aqui está insustentável as condições políticas, sociais que se encontram na nossa nação. E nós temos agora a parte da Primeira República, ela é dividida em 2 partes, que nós chegamos a ver isso antes da suspensão das aulas. A primeira parte é chamada de República das Espadas, que vai do período de 1889 a 1894. Nós temos 2 marechais que estão à frente dela, ou seja, por isso que é chamada República da Espada, são pessoas do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca
ele vai ser o primeiro a comandar o Brasil e ele vai, dentro das suas condições, o governo de Deodoro da Fonseca, que ele vai colocar a questão das repúblicas, vai fazer a questão da Constituição de 1891, vai aprovar a Constituição republicana, que nós vimos dentro dos moldes, e ele vai provocar um encilhamento, que foi uma política econômica que não deu certo. Depois, em seguida, nós temos o governo de Floriano Peixoto. Por que Floriano Peixoto? Simplesmente porque o Marechal Deodoro da Fonseca, ele deixa o cargo e entra Floriano Peixoto. Nós temos, dentro do Floriano Peixoto, as revoltas armadas. Por quê? Justamente porque o Marechal Deodoro da Fonseca não tinha feito 2 anos do governo. Nós vimos a questão do artigo na Constituição Federal que falava que ele deveria ficar ter mais de 2 anos no cargo para depois ter abandonado. Como ele não chegou a ter 2 anos de presidente completos, o Floriano Peixoto não poderia ter ficado no cargo. Nós vimos isso dando as aulas. Então nós temos 2 presidentes da República da Espada e depois nós vimos a República da Oligarquia, que é de 1894 a 1930. O que nós temos na República da Oligarquia? Nós temos um acordo político-econômico entre os 2 estados mais ricos e com a maior quantidade de eleitores. Nós vimos que o estado de São Paulo e Minas Gerais eram os estados proporcionalmente mais ricos e com maior número de eleitores. Então eles conseguiam, dentro de uma política, estabelecer quem seria o próximo presidente da República. Como? Fazendo um acordo entre os 2, comandando as oligarquias, induzindo as suas representações locais, ou seja, os coronéis locais, a votarem em quem eles indicavam, a oligarquia dos estados. O que eles faziam? Eles simplesmente reuniam e decidiam quem ia ser o candidato. Ora, São Paulo indicava quem seria o candidato ao presidente da República e, em seguida, Minas Gerais. Quando eles indicavam, essa oligarquia indicava, eles comunicavam aos coronéis dos 2 estados. Esses coronéis chegavam na base local e, através do voto de cabresto, induzia aqueles a votarem no candidato escolhido. Como nós não tínhamos uma justiça eleitoral, ela simplesmente era chamada de uma política de voto de cabresto. Ela era simplesmente uma fraude gigante. Por quê? A pessoa, o indivíduo, que era mais simples, ele era induzido a votar, e nesse voto, ele muitas vezes não representava a vontade dele. Por quê? Porque dentro das sessões eleitorais que o voto era aberto e oral, você falava quem estava votando, poderia ficar assistido pelos coronéis ou pelos jagunços desses coronéis. Então é que vai a questão. Você vota no meu candidato, beleza. Se não vota, apanha. Então o que tínhamos? Todo mundo tinha um padrinho coronel. Por quê? Porque é uma forma de você se proteger e ter uma proteção local. Essa política do coronelismo vigorou basicamente em toda a velha república, a primeira república. E ela teve muita influência nos municípios, principalmente agrários. Podemos perceber isso em ruas, em cidades como Itamugi, que tem muitas ruas com o nome de coronéis, em cidades como São Sebastião do Paraíso, que também tem ruas com o nome de coronéis, Monte Santo de Minas e outras cidades. E o que nós temos? Esses 2 estados, então, eles vão simplesmente manter essa questão do clientelismo. O coronel, ele favorece a República da Oligarquia, ele impõe a sua vontade nas regiões, nos municípios, e os clientes, que eram subordinados, os famosos afiliados, como eu coloquei para vocês, eles são os que garantem a votação dentro da prática do voto de cabresto.
Essa política café com leite, então, foi um acordo então firmado entre as oligarquias estaduais de São Paulo e Minas para a manutenção da velha república, tá? E nós temos outras características além do coronelias. A política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Como você tinha que garantir que os outros estados não tivessem uma maior representatividade ou interferência, ingerência na política dos outros estados, o que eles faziam? Como a justiça eleitoral incipiente não existia direito, tinha um processo de degola. O que é essa degola? Todos os candidatos eleitos, eles deveriam ser aprovados por uma comissão verificadora de poderes, que por sua vez era controlada pelos coronéis locais ou pela oligarquia que estava no poder. Então, oposição não tinha como ganhar. E se ganhasse, mostrasse um risco, simplesmente você não é aprovado para assumir o mandato, ou seja, ocorresse a degola. A cabeça sua era cortada dos papéis, você não conseguia tomar posse. E essa aliança, então, fazia com que os governadores fora do eixo São Paulo-Minas apoiassem essa política de forma geral, em troca dos benefícios do governo federal e para que a oposição dentro desses estados não conseguissem assumir o poder. E o que nós temos dentro dos aspectos econômicos? Nós temos o café continua sendo como principal produto de exportação. Realizei uma dura crítica em algumas salas sobre a questão do café. Por quê? Porque nós investimos muito no café e nós vimos que durante toda a Primeira República o governo simplesmente comprava o café para manter o preço alto e queimava ele. Ou seja, aquela prática que nós vimos na crise de 1929 não foi somente uma prática de queimar café nesse período, mas em todo o período da República Velha. Em 1894 nós temos queima de café, 1896, em 1902, 1904, 1906, enfim, todo período. Inclusive nós temos a Convenção de Taubaté em 1908, se não me engano aqui, que vai estabelecer que o governo federal e os governos estaduais irão comprar café tomando empréstimos bancários para garantir o preço do café nas alturas. E essa política, ela vai tirar dinheiro dos investimentos dos governos estaduais e do governo federal para manter a oligarquia cafeicultura. E, principalmente, ela vai ter uma proteção ao grande produtor. Por quê? Vai impedir o pequeno de produzir e vai beneficiar o grande produtor. Nós começamos a ver que existiam outras pequenas produções. A borracha na Amazônia, principalmente a região do Acre, nós paramos aí em ver a anexação do Acre, nós íamos ver, não chegamos a ver. O cacau no sul da Bahia, que teve uma importância de exportação muito grande. Quanto à borracha, eu fiz uma crítica que deixaram vazar umas seringueiras, passar alguns pés seringais, e que o Brasil perde o poder da produção da borracha justamente por causa disso. Quando Henry Ford consegue a plantação de seringais na região do Pacífico, e depois vem o petróleo com a borracha sintética, tá? E nós vimos isso, esse primeiro momento dessa aula hoje. Foi justamente falado sobre essas questões. Ficou um vídeo um pouco extenso, tanto quanto, mas porque nós estávamos relembrando algumas discussões dentro de sala de aula, que nós estávamos também vendo. E no momentos oportunos a gente vai retornar essas explicações. Até mais, meninos, e fiquem